Olá, boa noite, seja bem-vindo. Estamos começando o nosso programa Diálogo Aberto aqui na TV Imaculada. É um programa produzido pela Faculdade Palotina de Santa Maria, também em parceria com a Universidade La Salle. O nosso programa, como vocês já conhecem, ele traz sempre elementos, assuntos e convidados que nos ajudam a nós aprimorarmos, aperfeiçoarmos também os nossos conhecimentos na nossa vida cristã, no nosso dia a dia. E hoje nós temos aqui conosco a Angelita da Cunha Wrezenski, né? Ela é catequista, especialista em catequese inclusiva, um assunto muito interessante que nós vamos tratar hoje. E além de catequista há mais de 30 anos, né? A Angelita também foi coordenadora de catequese por mais de 16 anos, formada na Escola Arquidiocesana de Cascavel e pela Escola de Emaús, em Curitiba. Também é pedagoga, formada na FAG, tem pós-graduação em Educação Infantil também pela FAG, especialista em ensino religioso e tanatologia pela FAMIPAR. É catequista especialista em catequese inclusiva há 13 anos já. É formadora de catequistas na Arquidiocese de Cascavel, também nas arquidioceses vizinhas. Também é ministra da Eucaristia, participa da Pastoral da Esperança e é coordenadora de acólitos e coroinhas, membro da catequese Fora da Caixinha e empresária no ramo da informática. Angelita, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Padre Alisson, pela grande oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho dessa catequese inclusiva que ainda poucos conhecem, né? E ainda tem medo dessas mudanças dentro da igreja, né? Agradeço de coração essa oportunidade. Então, para nós iniciarmos aqui, eu acredito que eu, como catequista inclusa, eu vou fazer, então, a minha audiodescrição. Por que que eu começo com a audiodescrição? Porque nós temos que perceber que, do outro lado das telas, às vezes tem pessoas que necessitam, né, dessa audiodescrição, dessa comunicação. Então, eu sou mulher, pele clara, olhos azuis, cabelos castanhos, grisalhos, né, que agora são grisalhos. Eu estou usando óculos com armação preta, eu uso par de brincos, estou usando uma camisa azul turquesa e, ao fundo, uma parede pêssego, uma cortina branca e também um quadro da Santa Ceia. Muito bem, Angelita, que bom, muito obrigado. Nós agradecemos novamente a sua presença. Esse tema é muito instigante e também, de certa forma, novo para algumas pessoas, falando da catequese, sobretudo catequese inclusiva. Eu começo te perguntando, Angelita, o que é a catequese e qual é o papel da catequese na formação cristã? Então, antes de nós entrarmos na catequese inclusiva, é bom a gente falar um pouquinho do que é a catequese. A catequese, ela é um carisma muito importante na vida da igreja. Ela faz parte de uma ação evangelizadora da igreja. Ela trata das coisas de Deus. Ela trata do ser humano, dos sacramentos, né? Dos 7 sacramentos ali que nós introduzimos desde cedo com as crianças. Ela trata também da vida em comunidade. A catequese, ela tem um significado muito maior, né? Porque ela tem um cunho. A palavra catequese vem do grego, que quer dizer catequel, e cujo significado da palavra catequese é instruir, em viva voz. Então, para ser catequese, tem que ter a pessoa do catequista, o catequista tem que estar ali anunciando,
falando, né? E transmitindo informações, instruções, tanto para quem vai estar ouvindo, tanto para a pessoa do catequista. Assim, em poucas palavras, catequese é deixar-se ecoar a mensagem de Deus a todas as criaturas. É comunicar a palavra de Deus e vivê-la no cotidiano da existência, do dia a dia do catequizando, ou das pessoas que estão necessitando ser catequizadas. É fazer ecoar a mensagem do reino de Deus. Isto é catequese. Tá? E ela também tem como finalidade aprofundar, então, o primeiro anúncio do Evangelho, né, que nós chamamos de querigma, que é o primeiro anúncio. Nós temos como finalidade, enquanto catequista, levar o catequizando, então, a conhecer, acolher, celebrar e vivenciar esse mistério de Deus, manifestado em Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer nunca a pessoa de Jesus Cristo, a centralidade no Mestre. É Ele que nos revela, então, o Pai e nos envia o Espírito Santo. Isso está descrito, isso que eu acabo de dizer, no Catecismo da Igreja Católica, se você depois for procurar, lá no parágrafo 426 e 429, dessa finalidade da catequese. E o principal fundamento da catequese é a palavra de Deus. Jesus, antes de subir aos céus, até inclusive celebramos domingo passado, ele diz o seguinte, ele deixa um mandato para nós. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, olha só, ide, pois, fazei meus discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Espírito, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós encontramos essa citação lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Então, nós, como catequista, nós devemos obedecer esse mandato que Jesus nos deixa, né? E depois, fazei discípulos missionários, né? Batiza-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o mandato. Então, catequese é isso, é fazer ecoar essa mensagem, aquilo que foi deixada pelo mestre, né? Aquilo que foi colocado lá há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus orientou, deu aquela catequese aos 12 apóstolos, 12 catequizandos dele, né? Então, essa é a nossa missão hoje, enquanto catequista, enquanto leigo, né, dentro da igreja, ali no ensino da doutrina da fé cristã aos nossos catequizandos. Certo, Angelita, você traz alguns elementos assim bastante importantes da catequese, né, que sobretudo a palavra de Deus, mas também o catequista como alguém que caminha, né, faz um caminho junto com o catequizando e também é convidado, além do anúncio, a também viver isso, né? E na sua experiência, Angelita, assim, com todo esse tempo, né, anos de catequese, envolvida na catequese, como que você percebe a evolução, podemos dizer assim, da catequese nas paróquias e nas comunidades? Então, padre, como o senhor já disse que eu sou catequista há mais de 30 anos, realmente sou, né? Há um tempo atrás, eu ainda não... Há muitos anos atrás, às vezes eu não entendia muito bem essa palavra de sou catequista ou estou catequista. Hoje, com a minha maturidade, eu posso dizer que eu sou catequista. Sou catequista, tá? Dentro dessa igreja que eu defendo, que eu tento levar aos quatro cantos do mundo, né?
e essa experiência me faz enxergar que a igreja, a catequese, ela evoluiu bastante. Nós celebramos o ano passado, em 2024, 40 anos da catequese renovada, que é um documento, né, da igreja, e esse documento ele veio para despertar em nós, catequistas, uma reflexão, não somente em nós, catequistas, mas em toda a igreja, né? Despertar essa reflexão de que não cabe mais aquela catequese doutrinária. Eu lembro que, quando eu era criança, a nossa catequese, não sei se o padre chegou a pegar isso, esse momento, mas a nossa catequese ela era bem doutrinária, ela era bem assim na decoração, tínhamos que decorar, apenas decorar, né? Então, ali com meus 14 anos, quando eu comecei a dar catequese, eu também dei catequese naqueles moldes, porque era o molde que nós tínhamos, né? De perguntas e respostas. A catequista fazia pergunta, o catequizando, com a ajuda do catequista, né, respondia. Catequista escrevia na lousa, né, todo o conteúdo. Catequizando copiava todo o conteúdo. Nós também podemos observar que, há 50, 60 anos atrás, nem todo mundo tinha a Sagrada Escritura em casa, né? Porque, na época, era um livro caro, né? Consideravelmente caro, e nem todo mundo tinha a oportunidade de ler e fazer uma devida catequese, uma devida interpretação, sem fundamentalismo. Então, a catequese ela evoluiu muito. Então, hoje, a catequese não deve mais levar apenas o catequizando a decorar, mas sim a viver a catequese, a interagir, né? O catequista ele é considerado um pedagogo, mesmo que não tenha pedagogia, né? Ele é considerado um pedagogo por quê? Porque é ele que vai pegar na mão dessa criança, desse catequizando, desse jovem, desse adulto. É ele que vai conduzir esse adulto e vai dar essa instrução, né? Vai transmitir a experiência do catequista, né, da pessoa do catequista, ele transfere essa experiência que ele tem, através dos estudos que ele já fez, e ele faz, então, essa interligação ali entre a igreja, entre o catequizando, entre a comunidade onde a pessoa vive. Ou seja, falando em outra linguagem, é uma catequese de interação fé, vida e vida em comunidade. Então, não cabe mais ali, hoje em dia, uma catequese apenas para receber os sacramentos. Pronto, acabou. Hoje ainda estou como coordenadora de catequese, voltei há faz pouco tempo, o que a gente percebe quando os pais vão inscrever as crianças na catequese, a preocupação deles é mais com o tempo que a criança vai passar pela catequese do que com a maturidade da fé dessa criança, certo? Então, o que a gente percebe, nós catequistas, que nós tivemos, sim, muitas evoluções na catequese, como, por exemplo, o acesso à palavra de Deus, as escolas diocesanas e paroquiais, né, para a formação de catequistas, a conscientização dos catequistas para uma formação, para uma catequese mais lúdica, mais celebrativa, que prende mais a atenção desses catequizandos, né? O acesso às novas tecnologias, às mídias sociais. As mídias, ser bem utilizadas, padre, é uma riqueza para a catequese. Mas o que mais me preocupa com relação às mídias é com a ausência de muitos pais que estão deixando seus filhos, muitas vezes, muitas horas nas telas, muitas horas. Então, havendo esse afastamento social. E, muitas vezes, os responsáveis não sabem nem como lidar com tantas informações. E, muitas vezes, também não conseguem lidar, então, com as frustrações dessas crianças. Então, nós tivemos, sim, saímos de uma catequese
doutrinária, não que a doutrina não seja importante, é muito importante, mas nós saímos para uma catequese mais ilustrativa, mais lúdica, mais celebrativa. É isso que nós temos que ter nas catequeses de hoje. Celebrar todos os dias com essa criança dentro de uma sala de catequese. E também, né, Angelita, eu acho que é muito importante essa evolução, né? Acho que é necessário evoluir, porque os tempos também vão evoluindo, novas coisas vão aparecendo, e a igreja também precisa estar dentro desse processo, né? Então, que bom também que foi acontecendo essa evolução. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, logo nós voltamos com o nosso programa Diálogo Aberto. Olá, estamos de volta com o nosso programa Diálogo Aberto e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa a catequista Angelita da Cunha Wrezenski, que é de Cascavel. Ela também trabalha na catequese inclusiva, há mais de 30 anos nesse âmbito da catequese, é formada também nessa área e é um elemento que nós gostaríamos de conhecer mais aprofundadamente, essa dimensão da catequese inclusiva. Então, Angelita, o que é a catequese inclusiva, né? Que nós é o nosso assunto de hoje. Qual que é o significado, qual que é a importância dessa catequese inclusiva? Então, padre, a catequese inclusiva, ela é uma proposta da Igreja de incluir os catequizandos com deficiências nos grupos paroquiais. É realizada de uma forma com que ele se sinta, né, com que essa criança se sinta parte dessa comunidade como um todo. A inclusão da pessoa com deficiência coincide com a vocação do catequista, que se coloca de prontidão. Então, o catequista incluso, que essa é a terminologia que nós damos aqui em Cascavel, a catequista inclusa, ela tem que estar de prontidão. A qualquer momento, ela pode receber uma criança com deficiência. Então, visa acolher a missão inclusiva, independentemente da deficiência. Como eu já tinha citado logo no início, em obediência, então, ao mandato que Jesus nos diz que nós devemos fazer, que é ir em todo lugar e anunciar a boa nova do reino a toda criatura, nós devemos observar que esse mandato diz assim, ó, toda a criatura. Não é só para uma parcela, mas sim para toda a criatura. Então, todos aqueles que necessitam do acolhimento, do olhar de Cristo, por isso que a catequese, por isso que a inclusão e a acessibilidade nas igrejas é muito importante, porque Jesus, ele veio principalmente para esses prediletos. Então, para essas crianças, esses adultos, esses adolescentes, jovens que estão afastados da igreja muitas vezes, escondidos dentro de casa, né? Às vezes a comunidade um pouco silenciosa não divulga que tem catequese para as crianças com deficiência. Então, essa catequese é para todos. Ela é uma proposta da igreja, né? E nós podemos observar que como que a gente vai preparar essa criança, como que a gente vai preparar esse catequista para acolher essas crianças com essas necessidades especiais. Então, assim, respondendo essa pergunta, desde 2006, não nasceu agora, desde 2006, com a campanha da fraternidade promovida pela CNBB, que teve lá um tema fraternidade, pessoas com deficiência, e o lema daquela época, levanta-te e venha para o meio, né, com a passagem de Marcos, capítulo 13, versículo 3, que nós estamos refletindo sobre esse tema. Então, quanto tempo já se passou? Desde 2006. Então, além de refletirmos esse tema, nós estamos fazendo, elaborando projetos e colocando em prática.
A campanha, naquela época, ela visava despertar a consciência sobre a realidade das pessoas, incentivando uma mudança de atitude em relação a elas. Hoje, recomenda-se o uso da expressão pessoa com deficiência. Hoje a gente não diz mais pessoas com necessidades especiais, né? Porque nós temos que ter muito cuidado com a nomenclatura, porque quem vai ouvir essa nomenclatura é a pessoa com deficiência. Então, muitas vezes, nós podemos aí já estar havendo uma exclusão. Então, desde 2006, lá pela ONU, essa convenção já colocou essa nova nomenclatura. Então, hoje, nós falamos PCD, Pessoas com Deficiência. Tá? Então, essa convenção diz que a deficiência ela é um resultado de combinação entre dois fatores. Primeiro, os impedimentos clínicos que estão nas pessoas, que podem ser físicos, intelectuais ou sensoriais. E também temos as barreiras que estão ao seu redor, na arquitetura, nos meios de transporte, na comunicação e, acima de tudo, nas nossas atitudes, que são as barreiras atitudinais, que muitas vezes podem ferir mais ainda a pessoa que está com deficiência. Então, a deficiência ela é uma condição que pode ser minimizada conforme formos capazes de eliminar tais barreiras. Considera-se uma pessoa com deficiência aquela que tem impedimento permanente ou a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, também podendo ser de nascença ou uma deficiência adquirida, né? Ali, um acidente de carro, ou um acidente na piscina, no rio, pode deixar uma pessoa tetraplégica, né? Ela não nasceu deficiente, ela adquiriu, né? Então, a comunidade deve se preparar, acolhendo bem a pessoa com deficiência, sem um olhar discriminatório e usando termos pejorativos que muitas vezes machucam muito mais e deixam marcas muito maiores que a própria deficiência. Nunca olhar como coitados. Eles não precisam disso. O que eles querem é serem respeitados, amados e incluídos como qualquer outra pessoa. O catequista acolhedor, que nós falamos assim, o catequista incluso, o catequista acolhedor, tem que ter este olhar, o olhar de Cristo. E como que é este olhar de Cristo? Os evangelistas trazem em seus escritos que Jesus tirava todos da margem e os colocavam como co-protagonistas do reino. O que quer dizer isso? Ao acolhê-los e curar, né, curá-los, aquelas pessoas que tinham essas pessoas começavam a ter uma mudança de vida. Isso que é ser o co-protagonismo do reino. Sair da margem e participar do reino, né, anunciando essa boa notícia. Então, as pessoas que, sendo bem evangelizadas, bem acolhidas pela igreja, pela catequese, elas vão ser, então, essas pessoas responsáveis em catequizar outras pessoas através dos seus corpos, né? Através das suas imitações. E isso é papel da igreja. A igreja, como um todo, ela tem que ser acolhedora, não somente a catequese em si, mas todas as pastorais, todas as pessoas, todos os agentes que estão dentro da igreja, né? Desde o bispo, desde os presbíteros, os religiosos, os diáconos, enfim, todos. Todos têm que acolher bem a criança. E a igreja ela tem que ser inclusa, ela tem que ser inclusiva. Ela não pode ficar à margem, porque nós estamos ficando à margem, nós não vamos estar atendendo esse chamado que o mestre nos deixa há mais de 2000 anos atrás, né, que é acolher a todos. Angelita, você traz um elemento bastante importante, que é a questão da nomenclatura também, né? Pessoa com deficiência, isso
Isso faz toda uma diferença na nomeação. E ali você também colocava que não só os catequistas inclusos ou acolher essas pessoas, mas também existe todo um complexo da comunidade, né? Então, como que se dá, assim, como que se prepara a comunidade? O que, por exemplo, vocês aí em Cascavel, quais são as intervenções que são feitas para preparar a comunidade para acolher essas pessoas com necessidade? Parte tudo de formações, padre. Uma igreja ela tem que ser bem informativa, né? Ao receber um cadeirante, por exemplo, numa celebração eucarística, aonde esse cadeirante vai ficar, né? No corredor, ele vai se sentir assim, poxa, eu estou vindo na minha igreja e não tenho um lugar acessível para mim, né? Para a minha cadeira, por exemplo. Se eu estou recebendo um deficiente visual com a bengala, eu tenho que ter ali uma pessoa que vai acolher essa pessoa, para levar até ela um local, né, até um banco, até uma cadeira, para que ela possa se sentir bem acolhida. A partir do momento que você chega até a pessoa, que você olha nos olhos dessa pessoa, ou que você vai apenas tocar na pessoa, porque nós somos sinestésicos também, nós somos movidos pelo toque. A partir desse momento, essa pessoa começa a ser acolhida, né? Olhar atentamente no olho dessa pessoa. Então, assim, os principais obstáculos que nós temos com a inclusão são a falta de formação, recursos por parte dos catequistas, né? A resistência também ali dos catequistas, o preconceito muitas vezes. Eu falo em nome do catequista porque é o catequista que está mais envolvido ali com a parte da instrução, da educação da fé da criança, mas é a igreja toda, tá? Então, que muitas vezes esse preconceito, essa falta de conhecimento, ela vai gerar uma certa insegurança e desrespeito, né? Então, ainda temos, sim, alguns padres que acham que deve-se ter uma sala exclusivamente para recebê-los, que não se deve colocar junto essas crianças com deficiência lá junto com os demais, né? As crianças sem deficiência. Ainda temos, assim, essas ideias, não só em Cascavel, mas na região, né? Alguns padres que vêm e me dizem assim, olha, eu acho mais certo deixá-los numa sala, não colocar junto. Então, isso aí não é aceitável hoje em dia, né? Então, ainda se vê muito disso, a falta de adaptação do ambiente catequético, né, às necessidades individuais de cada participante, de cada catequizando, como as deficiências auditivas, motoras e visuais ou de aprendizagem, e inclusive, padre, muitos centros catequéticos, eles têm uma linha ainda mais antiga, uma construção mais antiga, então muitos centros catequéticos não têm acessibilidade para a criança chegar até uma sala de catequese, né? Então, isso tudo vai gerando exclusão, né? Enquanto igreja, nós não podemos permitir mais isso. Hoje, por conta das mídias sociais, nada mais está escondido, né? Temos muitas oportunidades aí de nos formarmos. As dioceses, elas oferecem formações nas escolas de formações, nas paróquias, com as suas escolas paroquiais, né? As comunidades estão sempre preocupadas em oferecer formações específicas ali para as pessoas com deficiência, trazendo profissionais da área, catequistas pedagogos, né, para trazer ali uma catequese mais lúdica e sensorial, né? Nós temos também padres que estão estudando, que estão indo em busca, né? Embora tem uns que estão ali naquela parcela de que tem que deixar isolado, mas nós temos uma grande maioria de padres que estão em busca desse conhecimento,
para ajudar as catequistas, né? Trazer uma catequese mais lúdica, mais celebrativa, mais sensorial, né? Trazer ali uma catequese com mais teatro, com mais músicas, com fantoches, né? Com figuras, enfim. A ludicidade tá aí, está muito grande. Então, o catequista não pode ser apenas aquele catequista que vai receber o manual, vai ler o manual e vai aplicar o manual. Não cabe mais. Então, a catequese, inclusive, ela veio para despertar nesses catequistas que os catequizandos, independentemente se têm deficiência ou se não têm deficiência, eles merecem muito mais do que apenas ler o conteúdo, né? Ler a passagem bíblica. Todos os materiais que eu construí ao longo desses anos para trabalhar em sala de catequese, ele serve tanto para criança com deficiência quanto para criança sem deficiência, né? E uma orientação que eu dou sempre para as catequistas aqui da arquidiocese é que o Papa Francisco, nosso saudoso Papa Francisco, sempre falava nas suas catequeses que nós precisamos acolher, nós precisamos amar, nós precisamos ouvir mais, nós precisamos ter catequistas deficientes, porque às vezes aquela mãe, aquela catequista que está na cadeira de rodas, ou que é autista, ou tem algum transtorno, às vezes elas se sentem um pouco excluídas. E nós temos que convidar, buscar esses catequistas, né, com deficiência para estar junto conosco, porque nós aprendemos muito com a pessoa do catequista. O Papa Francisco dizia que o catequista deficiente, ele fala muito com o testemunho do seu próprio corpo. Então, ser esse testemunho, né, dar esse testemunho. E isso, né, Angelita, vem dentro também daquilo que você falava do processo de evolução da catequese, né? E também essa formação, essa preparação, não só dos catequistas, mas também de toda a igreja, né? Esse assunto é muito importante, muito interessante. Teríamos ainda muitas coisas a dizer, né? Mas infelizmente o nosso programa de hoje está chegando ao fim. E eu gostaria de agradecer você, Angelita, por poder nos proporcionar esse momento aqui na TV Imaculada de falar sobre essa catequese inclusiva. Então, muito obrigado também. Que Deus continue abençoando a sua missão, o seu trabalho aí em Cascavel. Agradecemos a você que está em casa, que nos acompanhou nesse momento e recordamos que todas as quintas-feiras temos o nosso encontro marcado aqui na TV Imaculada com o nosso programa Diálogo Aberto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, por intercessão de São Vicente Pallotti, e até o próximo programa.